Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa abordagem em Tecnologia de Construção Civil 3, reforçando as áreas equivalentes de construção a partir da NBR 12721. Então, nos nossos últimos encontros, a gente começou a discutir os processos para obtenção do custo de construção a partir de estimativas. A gente percebeu que existe um modelo interessante para fazer uma estimativa, que é multiplicando uma determinada área de construção por um custo unitário básico. Dessa forma, eu tenho uma estimativa normatizada para o custo de construção. Somar-se-á tudo isso o BDI, portanto, obteremos um preço de venda para a obra, que foi a nossa pauta da última aula. Bom, só que surgem algumas questões, Dentro de um edifício, eu tenho várias áreas construídas de diferentes padrões. E aí, como é que eu vou aplicar um método de área vezes custo que tenta ou que pode tentar absorver essas diferentes áreas que são construídas dentro do edifício? Então, existe um modelo para fazer isso, que é chamado modelo das áreas equivalentes. Então, como é que é a metodologia para isso? Então, eu tenho tudo isso parametrizado no NBR 12721, que é a norma de avaliação de custos unitários para a construção. Ela vai padronizar, dentre algumas coisas, como é que eu registro os imóveis que serão construídos dentro de um cartório de imóveis. É um objetivo complementar. Para nós, na verdade, ela vai orientar um processo, um procedimento para preencher tabelas que vão informar as áreas que vão ser construídas, os custos que serão apropriados às áreas construídas, os acabamentos que cada área construída vai receber e os equipamentos que serão intrínsecos ao processo de construção. Tudo isso, na realidade, vai nos ajudar a obter ou determinar, primeiro, as especificações dos imóveis, para que a gente tenha certeza do que uma construtora promete construir em determinado padrão está registrado no cartório, que é a especificação do que vai ser construído. Por outro lado, é uma determinação de custos e preços, levando em consideração diferentes padrões construtivos, diferentes áreas que serão construídas dentro do edifício, com maior exatidão. Então, para nós, neste momento, o objetivo da NBR 2.721 é propor um modelo para a gente determinar os custos e preços intrínsecos à construção. Então, sinteticamente, o nosso objetivo é determinar os custos e preços. Então, a NBR 2.721 vai estabelecer um procedimento detalhado para estimar o orçamento da obra a partir da apropriação do CUB. Como isso vai funcionar? A gente vai ter uma equação, que é a estimativa, que é quanto eu vou gastar para construir, vai ser o CUB de diferentes áreas, na verdade, diferentes padrões de edifício, o padrão de edifício J, Então, eu tenho os diferentes tipos padrões de edifícios que variam de J igual a 1 até M. Para cada padrão de edifício, eu vou multiplicar ele a uma área equivalente, que vai ser uma área normatizada, que vai variar do padrão 1 até o padrão N. Tudo isso aqui vai ser o custo de produção da obra, levando em consideração alguns fatores. Nisso, eu vou somar fatores adicionais, coisas que o CUB pode não absorver. E nesta somatória toda, que representa o custo direto, então isso aqui que está em vermelho representa o custo direto, eu vou multiplicar por 1 mais o BDI, que foi o que a gente já viu na última aula. Então, eu tenho o custo direto, que multiplica 1 mais BDI, que foi o que a gente viu no último encontro. Então, veja que a área equivalente de construção, resumidamente, vai ser a área real de construção multiplicada pelo fator de equivalência. Então, eu vou ter uma área real de construção do tipo I, que eu vou multiplicar pelo fator de equivalência também do tipo I. O que isso quer dizer? A área real de construção é a soma das áreas cobertas e descobertas reais, situadas em todos os pavimentos conforme o projeto arquitetônico. Então, vamos ter uma área coberta padrão. É uma área coberta que vai ser semelhante a um tipo escolhido do modelo padronizado pela norma.
que esse modelo padronizado pela norma é aquele que a gente tem o custo unitário básico. Então, a área real, na verdade, vai ser a somatória das áreas de qualquer dependência coberta ou não, com destinação privativa ou de uso comum, incluindo projeção de parede, pilar e etc. É toda a área construída comum e a área privativa do apartamento. Isso é a área real total de construção. Os fatores de equivalência são coeficientes para eu transformar a área real numa área equivalente de custo relevante. Legal? O objetivo é a gente possibilitar uma comparação de custo por metro quadrado, contornando o problema de que diferentes pavimentos ou diferentes cômodos apresentam custos de execução diferentes. Então, veja que eu tenho diferentes áreas no apartamento, como banheiros, terraços, que são áreas molhadas ou áreas molháveis. Será que elas têm o mesmo custo das demais para construir? A resposta objetiva é que não, né? Então, para isso, a gente tem que construir esses fatores de equivalência. Como é que eles são construídos? Ou você tem uma base histórica, ou seja, a construtora sabe ao longo do tempo que produzir uma varanda é equivalente a produzir tantos metros quadrados de sala, né? Para poder fazer essa transformação. Um outro jeito, a gente usa os coeficientes médios que a norma sugere. Então, por exemplo, para garagem ou subsolo, esse fator de equivalência varia de 0,5 a 0,75. Para a privativa, padrão com acabamento, ela é sempre a referência do CUB, que é 1. Agora, uma área privativa sem acabamento vai ser entre 0,75 e 0,90. Um estacionamento sobre terreno vai ser entre 0,05 a 0,10. Caixa d'água, por exemplo, entre 0,5 e 0,75. Então, os projetos padrão que são estabelecidos para orçamento no NBR 2721, eles seguem padrões de projetos residenciais, projetos comerciais e projetos de galpão, que estão aí listados na tela. Ou seja, considera o acabamento baixo, alto e normal, por isso a sigla B, N ou A. Então, o residencial, por exemplo, a gente tem um residencial unifamiliar, que é a residência de uma família, R1, um prédio de residências populares, PP4, um residencial multifamiliar, um prédio, R8 ou R16, um prédio executado pelo CDHU, pela Coab, um projeto de interesse social, PIS, por exemplo. Tem o comercial, por exemplo, o comercial de andar livre, CAL8, significa o comercial de área livre de perto de 8 pavimentos, comercial de salas de lojas, comercial que eu tenho um pavimento dividido em lojas e escritórios, por exemplo. Né? E os adicionais, eles entram as coisas que o CUB não absorve, como, por exemplo, fundações, muros, contenções, paredes de diafragma, tirante, rebaixamento de lençol freático, alguns elevadores, equipamentos especiais como aquecedores, bombas, etc. Vamos entender isso num exemplo. Então, vamos imaginar um projeto de um edifício, né, que compõe-se de 8 apartamentos tipo com área real, que é igual à área equivalente de construção, porque o fator de equivalência é 1, igual a 200 metros quadrados. Um apartamento duplex com área real, que é igual à área equivalente de construção de 400 metros quadrados. 20 vagas de garagem, sendo 2 vagas para cada apartamento tipo e 4 para o apartamento duplex, com área real de 10 metros quadrados cada e coeficiente de equivalência de 0,5. Uma área de lazer de uso comum de divisão proporcional de 500 metros quadrados real, que é equivalente a 200 metros quadrados de área equivalente de construção. As perguntas são: qual é a área equivalente de construção das vagas de garagem? Legal? Que é fácil. E qual é o coeficiente de equivalência da área de lazer? Então, veja, se eu tenho 8 apartamentos tipo, que a área real é igual à área de construção, então eu tenho 8 vezes 200 metros quadrados. Se eu tenho um apartamento duplex com área real, que é igual à área equivalente a 400 metros quadrados, eu tenho 1 vezes 400. Então, eu vou ter 800 vezes 200, que é 1.600, mais 1 vezes 400 é igual a 2.000 metros quadrados de área equivalente, igual à área real para os apartamentos. Por outro lado, né, as vagas de garagem é o seguinte, eu tenho 2 vagas para cada apartamento tipo, cada vaga com 10 metros quadrados. E uma vaga, né, e 4 vagas para o apartamento de cobertura de 10 metros quadrados. Então, eu tenho 2 vezes 10, 20 metros quadrados, legal? Vezes 8, eu vou ter
160 metros quadrados de vagas para os apartamentos. Para a vaga do apartamento de cobertura, eu vou ter uma vaga de 10 metros quadrados, né? 4 vagas de 10 metros quadrados para um apartamento de cobertura, 200 metros quadrados. Legal? Então, a área equivalente total vai ser a área dos apartamentos, ó, tipo, mais a área das vagas de garagem para os apartamentos tipo, multiplicado pelo fator de equivalência da garagem, mais a área do apartamento tipo, mais a área das vagas do apartamento de cobertura, que multiplica pelo fator de equivalência. Então, eu vou ter uma área equivalente total de 2.100 metros quadrados para esse edifício. Para a área de lazer, se eu tenho 500 metros quadrados de área real e 200 metros quadrados de área equivalente, o coeficiente de equivalência, o fator de equivalência para o lazer é 200 sobre 500 é igual a 0,4. Então, a área equivalente de construção das vagas de garagem é 200, que são as áreas de garagem, vezes meio, igual a 100 metros quadrados. O coeficiente de equivalência para a área de lazer é 200 sobre 500, igual a 0,4 de fator de equivalência. Perfeito? Era isso que a gente tinha para falar sobre áreas equivalentes. Até mais e fiquem bem.